Aidano André Mota, jornalista, amante do carnaval, né? Torcedor do Flamengo, torcedor da Beija-Flor. Aidano, não tem esse negócio de rubro-negro ser mangueirense, não. Isso é uma lenda, né? É uma lenda porque o principal fundador da Mangueira, inclusive, era tricolor. Era tricolor. O Cartola. Você tem nas escolas, você não consegue fazer uma conexão de semelhança. As histórias são muito diferentes. Não tem uma conexão, o Botafogo é igual, sei lá, não tem. Não tem isso. Você tem diferente do que é em São Paulo, né? É, bem diferente. E, inclusive, assim, porque em São Paulo, por exemplo, você não tem uma escola, você tem agora uma escola que é um pouco mais ligada à colônia portuguesa, que é a Unidos da Tijuca. Há pouco, não é muito, não tem uma ligação, a escola dos portugueses. Já você tem o time da colônia portuguesa, que é o Vasco. Então você não tem essa conexão, são universos muito diferentes. Então, assim, não existe isso. O Fernando Horta foi até candidato a presidente do Vasco, é um vascaíno que todo mundo conhece, mas ele podia ser Flamengo, podia ser Fluminense, né? Não há diferença. Ele não é da Unidos da Tijuca porque ele é Vasco. E a questão da Mangueira com o Flamengo, durante muito tempo se pensou isso, porque pensava-se que a Mangueira tinha a maior torcida. Pela popularidade. Não tem a maior torcida, tem a Mangueira? Uma das maiores. Eu não consigo te garantir que a torcida da Portela seja menor que a da Mangueira. Não tem, a torcida da Portela é muito grande, eu não tenho condição. Você sabe uma curiosidade enorme, Carla, que eu sempre tive, perguntar isso para quem entende de carnaval, é muito bom. Fico às vezes imaginando o seguinte, o Jorge Perlingeiro está divulgando as notas, aí sai o campeão do Carnaval Carioca. Se eu tiver errado, me corrija. O campeão atual é Mangueira. Mangueira. Porque às vezes esqueço. Histórias para Ninar Gente Grande, enredo do Leandro Vieira. Aí eu fico pensando assim, hoje vai ter uma festa danada na quadra, sábado vai ter o desfile das campeãs, depois não se fala mais em carnaval. É isso mesmo ou a gente está errado? Está totalmente errado. Totalmente errado. Eu quero estar errado mesmo, porque eu quero entender isso, porque às vezes fica assim, não, é porque futebol é sempre, né, cara? Acaba o carnaval pro gringo, ou para aquelas pessoas que não acompanham, como nós não acompanhamos ali, mas para quem é completamente apaixonado pelo carnaval... É tanto quanto o clube do coração? Tanto ou ou mais. Diferente? Tanto ou mais. Pelo seguinte, a parte mais broxa da história é o desfile. Toda a preparação para aquilo, e essa preparação, e toda a vida da escola de samba ao longo do ano, as escolas de samba são um ponto de aglutinação comunitária muito importantes. Então, assim, quando a gente defende o carnaval, e a gente fala do carnaval, assim, para as pessoas que não acompanham, todo mundo pensa na Marquês de Sapucaí iluminada e embrulhada para presente, como ela fica, né? Com a TV Globo transmitindo, celebridades, etc. Essa aí é a parte menos interessante. Interessante é o ensaio de rua, lá em frente à quadra da Mangueira, lá debaixo da favela. Interessante é o trabalho no barracão. Interessante é a construção do desfile na concentração. Isso é muito mais legal. As pessoas não fazem ideia de como é legal. Quem acha que o desfile é bacana, não sabe nada. E tu acha... Desculpa, Felipe. Não, tu acha que o assunto é bom mesmo. Voltando àquela questão da responsabilidade social, o carnaval, ele exerce muito mais esse papel do que o futebol? Já exerceu mais e ainda exerce bastante, mas varia de escola para escola por culpa do Rio de Janeiro. Como assim? É difícil manter viva a rotina da Imperatriz Leopoldinense, por exemplo, porque a quadra está cercada pela violência do Complexo do Alemão. Então é muito difícil da escola conseguir atrair pessoas, normalmente de noite, né, que são os eventos e tudo mais, num lugar tão violento como aquele. Quer dizer, a culpa não é da Imperatriz, a culpa é da cidade, né? A culpa é dos nossos governantes. Agora, a Portela, por exemplo, tem um sem número de atividades, o ano inteiro, atividades sociais, atividades educativas, atividades comunitárias, de saúde, feiras literárias, serviço de psicólogo, dentista, tudo acontece na quadra da Portela, que é a escola inventora do carnaval. Você sabe, Felipe, o artista mais importante da história do Rio de Janeiro em todos os tempos, para mim, de qualquer área, estou falando de qualquer área, da arte brasileira, Paulo Benjamin de Oliveira, Paulo da Portela, porque foi a pessoa que inventou escola de samba. Como assim inventou escola de samba? Por que a escola de samba é um cortejo
e não é um encontro circular? Paulo da Portela que inventou. Porque a batida do samba leva você a andar. O movimento natural em relação ao samba é você caminhar e a partir daí dançar. Só que você não dança como o tango, que você dança em círculo. Você dança andando. Por isso tinha que ser desse jeito. Né? E falar agora é fácil. Todo mundo visualizou. Agora, vai inventar isso sem ninguém ter pensar nisso. Paulo da Portela, o maior artista carioca de todos os tempos, na minha opinião. Maior que o Chico Buarque, maior que o Tom Jobim, maior que todo mundo. Olha só. Esse gosta de carnaval mesmo, né, Carla? Gosta e entende, né? Um catedrático. Você quer ver uma coisa, escola de samba? Olha o que acontece. O orgulho que o Rio tem que ter das escolas de samba. O espetáculo de cada escola de samba leva para a avenida, hoje em dia, mais ou menos, 3.000 e 3.200 pessoas. Cada escola desfila com esse. Essa média, né? Essas pessoas só se encontram prontas para desfilar uma única e solitária vez. No dia do desfile. Então, assim, é um espetáculo que envolve esse número de pessoas sem ensaio, sem teste. Você tem um ensaio técnico, você tem um ensaio de rua, mas são sempre partes das escolas. Sem as alegorias, sem as fantasias, sem o som da avenida. Então, assim, só acontece na hora. E você imagina, transpondo para o futebol, que o time, a seleção, só se encontrasse mesmo, de verdade, inteira, plena, para jogar. É isso que acontece com a escola de samba. E funciona todo ano. Por causa da entrega particular? Sim. Por causa... quem desfila no carnaval, e essa é uma tendência que está aumentando, é uma boa notícia, inclusive, o carnaval tem muito problema, mas isso é uma boa notícia, quem desfila hoje é cada vez mais quem participa da escola e não quem paga por uma fantasia. Então, assim, eu sempre falo para os meus amigos isso. Porque assim, na verdade nós somos que nem Cão Sarnento, né, o ano inteiro, né? É só uma tribuzinha que fica falando disso. Aí vai chegando dezembro, né? Como é que faz para desfilar? E tudo, olha. É assim mesmo. Como é que faz para fala assim? Como é que faz para desfilar na escola do Paulo Barros? Não sabe nem qual é a escola do Paulo Barros. A gente quer desfilar porque o carnaval da moda e tal. Aí assim, eu falo, olha, a fantasia custa R$2.000, mais ou menos, tem no site lá. Algumas escolas é meio garantido desfilar 2 vezes, são as escolas grandes, Salgueiro, Portela, Mangueira, enfim. Caro, as pessoas dizem. Eu falo, caro, verdade. Não tem outro jeito? Tem. Você pode ir no ensaio de comunidade, chama ensaio de comunidade. Toda semana, lá perto da escola, cada uma num lugar, perto da sua quadra. Mas toda semana? Fala, toda semana. Se faltar é cortado. Bota em outro lugar porque tem fila. Mas ensaio toda vez. Eu falo, gente, mas ensaio é muito melhor que desfilar. Ensaio é divertido demais. Você pode beber, você vai de camiseta. Não tem nota de jurado. Não tem nota de jurado, você tá com a fantasia pesada. Não tem ninguém gritando, vai, pois é. Aí as pessoas, então não, né? Não dá. Porque... Ou seja, tem que ter uma entrega e quem vai de graça. Quem vai ganha um prazer. Quer aproveitar a câmera, de repente sai na televisão, essas coisas. Essas pessoas... Não, elas que estão ali pelo projeto. As oportunistas, elas querem isso. Porque escola de samba é basicamente tensão. As pessoas entendem escola de samba, o que é folia e brincadeira é bloco. Que tem o seu valor, pelo amor de Deus. Hoje em dia é uma manifestação mais importante para a cidade do que a escola de samba. Isso é brincadeira, você chega a hora que você quiser, você bebe, você fica vestido do jeito que você quiser, você faz o que você bem entender. Escola de samba é organização, disciplina, é tensão, vale campeonato, é projeto, é entrega. Eu já tive amigos que foram expulsos na concentração porque estavam muito bêbados. Não pode. Tem que, porque você vai atrapalhar o projeto, aquele projeto que é de um ano inteiro. Aliás, deixa eu te perguntar o seguinte: como é normalmente a relação de mandar na escola do carnavalesco em relação ao presidente? O que é que eu quero dizer? Vamos criar uma figura para clube de futebol. O presidente e o treinador. Ou o gerente de futebol, digamos. O gerente de futebol seria o carnavalesco, digamos assim. Paulo Barros manda no presidente da escola? Esse manda entre aspas. Varia de escola para escola. O Anísio Abrão Davi, patrono da Beija-Flor, banqueiro do Jogo do Bicho, ele construiu uma postura ao longo da vida
de dar toda a liberdade para os profissionais da Beija-Flor trabalharem. Essa postura foi muito agora, liberdade para gastarem o que quisessem também. Aí já é uma outra etapa. Teve uma época que sim, porque era tudo mais barato. O espetáculo encareceu demais e as escolas empobreceram aí por conta de defeitos de gestão que, como diz o Samba do Monarca, hoje não vou terminar, se eu for citar. Ele e outros, né, outros dirigentes perceberam que valia a pena dar liberdade criativa para os artistas. Então o Fernando Horta, para dar um exemplo mais contemporâneo, fez isso com o Paulo Barros, que era um carnavalesco desconhecido quando ele contratou e apostou no talento dele. Foi um sucesso. Contigo. Comparando com o futebol, a liberdade dos carnavalescos, dos cantores e dos compositores e dos diretores de harmonia, que são as pessoas que conduzem a escola da avenida, a liberdade desses profissionais é maior do que a liberdade do técnico em relação ao presidente do clube. É maior. É um processo também que não é totalmente... tem que dar mais satisfação. Sim. Eles têm mais autonomia. Tem mais autonomia. Essa era a palavra. Porque também são expertises muito diferentes. Então, assim, de futebol todo mundo entende, em tese. Né? O presidente do clube acha que entende tanto quanto o técnico. Construir uma alegoria é uma coisa que o presidente às vezes não, ele olha e vê se tá bom, se tá ruim, dá um palpite aqui, acha outro ali. Bonito ou feio, só isso. E cuida do orçamento. Tem uma história, por exemplo, do Anísio com o Joãozinho 30 que é muito interessante, até porque envolve o jogo do bicho, que é o seguinte: quando o Joãozinho 30 foi bicampeão pelo Salgueiro, o Joãozinho 30 é o maior carnavalesco de todos os tempos. Ele que nem o Roger Federer, o Pelé. É ele. Ele mudou a festa. Com a visão dele, ele mudou a festa. Ele é um outro personagem assim que eu tenho como assim, eu ter podido entrevistar tantas vezes é uma coisa pra mim que é um gênio brasileiro. Uma coisa, sabe, gênio. Você entrevistou Van Gogh, você entrevistou o Leonardo da Vinci, tipo isso. Ele era do Salgueiro, foi bicampeão do Salgueiro. Ele era maranhense, veio pro Rio ser bailarino do Municipal, era um bailarino medíocre. E o Fernando Pamplona, que era também um artista, um cenógrafo, descobriu no Joãozinho um talento para cenografia. E levou ele pro Salgueiro, depois ele virou o Joãozinho veio o Carnaval do Salgueiro, foi bicampeão do Salgueiro, 74, 75. Resolveu ir embora do Salgueiro. Resolveu ir embora porque achava que a escola tinha que ter uma responsabilidade social com o morro, e a escola não tinha. Então ele resolveu ir embora. Ele queria fazer um trabalho social no Morro do Salgueiro, a presidência da escola não deixou, ele foi embora. Foi embora, ficou sem escola, e aí a Beija-Flor resolveu contratar ele. Isso, Felipe, é pior do que se amanhã o Filipão anuncia que está saindo do Palmeiras, o time mais rico do Brasil, para ir treinar treinar o Goitacás. É pior? Sério? A distância do Salgueiro para Beija-Flor naquele momento era maior do que do Palmeiras para o Goitacás hoje. A Beija-Flor não existia simplesmente como escola de samba. Ela era até do primeiro grupo, mas ninguém sabia o que era. E ele vai para Beija-Flor, levado pelo irmão do Anísio, Nelson Abrão Davi, que já morreu. E aí, chega lá, o Anísio encomenda um enredo para ele. O Anísio queria que se fizesse uma homenagem a Natal da Portela. Natal da Portela é o primeiro bicheiro que se envolveu com a escola de samba. Ele é o primeiro patrono de escola de samba. Aí o Joãozinho, que é um gênio, vira para ele e diz assim: eu posso, em vez de fazer um enredo sobre o Natal da Portela, fazer um enredo e incluir uma homenagem ao Natal da Portela nele? O Anísio não queria nem saber qual era o enredo. Ele falou: não, tudo bem, eu só quero que tenha Natal no desfile. Porque aí tem uma questão do jogo do bicho que é meio longa de contar aqui. E aí concordaram com isso. E o Joãozinho criou um enredo sobre o sonho do apostador quando joga no bicho, que é o sonhar com o Rei da Leão, né, que existe até hoje, né? Você sonhou com alguma coisa, você vai jogar no bicho, tem muita gente que faz isso até hoje. Mas ele criou um enredo lúdico, muito mais poético, muito mais interessante, e incluiu lá a homenagem ao Natal, que o patrão queria. Então assim, você vê que a relação, tá vendo? A relação ela é muito mais autônoma, mas também porque envolve uma arte muito específica, que é construir uma narrativa. Isso que você falou é perfeito. Dirigente de futebol às vezes não entende nada e acha que entende, né? A gente viu o Celso Barros há pouco tempo dizendo que o Fernando Diniz tinha que fazer isso e isso. Pois é. Você não lembra aquela vez quando o falecido Fischel
praticamente obrigou o Alexandre Gama a Sim. escalar o Romário. E nós temos vários exemplos. Contra o Goiás, e no final o Fischel foi lá pedir desculpa e o Alexandre Gama dizer que nunca mais faria isso na vida dele. Quantas vezes o Eurico fez isso? Quantas vezes? Pois é. Beto Zini, presidente do Guarani, né? Ex-presidente do Guarani, era bicheiro, não era? Também. Era bicheiro também. Ô Aidan, a gente antes de encerrar, cara, vamos fazer um bate-bola com ele. Por mim eu gravava aqui até amanhã, mas ele tem compromisso e nós também. Aidan, não vou misturar um pouco futebol, samba, outros esportes. Messi ou Cristiano Ronaldo e por quê? Messi é mais jogador que o Cristiano Ronaldo. É dotado de uma capacidade maior para jogar futebol do que o Cristiano Ronaldo. O Messi para mim, e eu só respeito isso pelos números, ele é para mim o segundo maior jogador da história, ele só é menor que o Pelé. Eu também acho. Mas assim, isso porque o Pelé tem aqueles números que são... Eu acho ele melhor dos que eu vi. Sim, eu também. Porque eu não vi o Pelé. Agora, diga-se que eu acho o Cristiano Ronaldo um jogador absolutamente incrível. Espetacular. Assim, uma coisa... ele é um dos grandes atacantes da história do futebol em todos os tempos, sei lá, dos 5, 6 maiores atacantes de todas as nacionalidades. Uma máquina de jogar futebol, um atleta impressionante e uma personalidade muito interessante também. Uma pessoa que é super profissional, cuida da carreira, da imagem. Coisa que o Messi não é. É muito escamoteado. Sim, o Messi é um outro tipo de personalidade. É um Kaká. Kaká. Mal comparando ou bem comparando, é um Kaká. Quer dizer, um cara que não se fala nada. Você vê algum escândalo do Messi? Não, nunca viu. Você sabe que tem uma revista peruana chamada Etiqueta Negra? Já ouvi falar. Então, a revista muito interessante. Eles fizeram um perfil do Messi anos atrás, em que eles foram a Rosário conversar com pessoas sobre a infância do Messi. E aí lá descobriram que o Messi, na escola, tinha problemas de relacionamento gravíssimos. Não falava, era de uma timidez patológica e tudo mais. Ele só falava com uma menina, uma colega de turma, com quem ele interagia só. Com os outros ele era uma pessoa totalmente calada. E essa garota hoje, que tem a idade do Messi, né? Logo uma mulher, ela é professora de uma escola para alunos autistas. Olha só. Você vê que história, né? Porque muita gente diz que o Messi tem um grau de autismo, até por aquela atitude dele muito concentrada. Ele tem uma natureza muito retraída. Completamente. Né? Mas é um futebol... É maravilhoso. Ele não consegue expressar as emoções dele. Essa é a sensação que eu tenho. O time pode estar perdendo, pode estar ganhando, que ele está ali da mesma forma. Né? Isso pode colaborar ou atrapalhar. Eu diria que é um Cigano Igor. Pensa um aí, Carla. Deixa eu falar outra rapidinho. Final de 50 ou 7-1? O que é pior? O 7-1 é pior. Não, peraí. Vou explicar. Abafou o Brasil? Não, a final de 50 ela foi pior naquele momento. Porque ela foi muito maior que o 7-1 pro tamanho do Brasil e da comunicação naquela época. Ela ainda não era campeão. Agora, pior em termos de resultado para a imagem do futebol brasileiro, sem dúvida, o 7-1. É o maior vexame da história do futebol mundial, não só em Copas do Mundo. 7-1, sim. Em jogos entre clubes importantes, sim. Ou em seleções importantes. O 7-1, para mim e não tem na imprensa a dimensão que deveria ter. Por quê? Porque a imprensa é muito obcecada pela vitória. Né? Assim, que é muito falar do vencedor. Então as pessoas têm má vontade. Enaltecimento a quem vence. Sempre. Eu adoraria que alguém milionário aí, aliás, estamos aí, me pagasse para fazer tipo um documentário sobre o 7-1, ficar pesquisando o 7-1 a vida inteira. Agora, se você me dissesse assim, você pode viajar no tempo para ir a um jogo de futebol, eu queria estar na final de 50. Deve ter sido uma coisa absolutamente incrível. Tudo que aconteceu ali é muito impressionante. O jornalista Aidan André Mota cobrindo a final de 50. Você sabe que até uma coisa interessante, eu só não paguei porque não era o caso, mas se tivesse me cobrado eu pagava. Para entrevistar o Gigi. Eu entrevistei o Gigi 2 vezes. Assim, é um orgulho profissional enorme para mim. Quando a Copa de 50 fez 50 anos, no ano 2000, né? Eu
supliquei ao Toninho Nascimento, editor na época editor de esporte do Globo, que me mandasse entrevistar o Gigia, né, em Montevidéu. Eu fui e aí eu tive uma ideia que foi preciosa. Eu convenci um amigo meu fotógrafo, né, aí comigo, né, formar a equipe comigo. Era um fotógrafo que não era de esporte, apesar de ser um fotógrafo absolutamente brilhante, que é o Leonardo Aversa, um fotógrafo monumental, que hoje até é colunista do Globo, né, escreve no Globo, uma pessoa muito inteligente. Mas por que eu convenci, pedi que ele fosse comigo? Ele é argentino de nascimento, então ele fala espanhol perfeitamente. Eu não falo espanhol perfeitamente. Eu, com medo disso me atrapalhar na entrevista com o Gigia, eu pedi para ele ir comigo para servir de tradutor e tudo mais. A matéria foi uma hora. Eu entrevistei o Máscara, entrevistei o Schiaffino, que estava vivo ainda, estavam vivos. O Dúlio Varela entrevistou? Não estava, já tinha morrido. Já tinha morrido. Eu entrevistei os 3 vivos, só tinham 3 vivos no ano 2000. O Máscara, isso foi em 2000. O Máscara, o Schiaffino e o Gigia. O Gigia foi o último jogador daquela Copa a morrer, inclusive. E aí, quando a gente chegou na casa dele, uma casa paupérrima na periferia, ele morava tipo em Nilópolis de Montevidéu, uma periferia pobre, um puxadinho assim, e eu lembro que era inverno, né, era meio do ano, tinha sabe aquele fogareiro a gás, aquele bujãozinho que tem um fogareiro em cima? Sei. Era aquilo ali que tinha na casa dele, um teto baixo, se ele quer uma... Ele morava o quê? Sozinho? Ele morava na casa de parentes, era como se fosse primo dele, assim, que era a casa principal, e ele morava num puxadinho. Ele não tinha dinheiro nenhum. Ele quis cobrar pela entrevista, coisa que as normas do Globo não permitiam que eu fizesse, né? E aí o Leonardo Aversa, com a facilidade do idioma, convenceu o Gigia a me dar uma entrevista de 20 minutos, assim, que foi um momento assim da minha vida que eu... E na Copa de 2006, se você lembrar, a abertura da Copa de 2006 foi um desfile de campeões do mundo. Lembra? Que os jogadores campeões de todas as nacionalidades desfilaram, a abertura da Copa do Mundo foi isso. E o Gigia foi. E aí eu entrevistei ele de novo. Entrevistei de novo. O Uruguai jogou 2006? Não, né? Jogou. Jogou 2006? Jogou. Eu quero saber o seguinte, um ídolo atual no futebol ou um ídolo atual no carnaval? E quem são? Ou nos dois. Na minha, cara... Futebol ninguém. Pois é porque a gente envelhece, fica difícil de ter ídolo. Será que não é que hoje realmente está difícil da gente idolatrar alguém no futebol? Tá difícil, mas eu não culpo só o futebol. Eu culpo também a gente ter envelhecido e entender um pouco como é que as coisas funcionam. Então aí você começa Tem mais experiência de vida. Aí você começa naquela sinceridade toda, você fica, entendeu? Assim, então assim, sei lá, como o Zico mais do que todos, né, foi, como eu disse, né, o homem que mais me deu alegria na vida, mais até do que algumas mulheres. E assim, então ele era um ídolo, até porque tem um outro problema, e não é o caso do Zico, não é por isso. O Zico continua sendo um ídolo pra mim, mas assim, quando você conhece a pessoa, piora. Você conhecer de perto, meu Deus do céu, eu fiz programa com o Zico. A pessoa fica humana. Impressionante. A pessoa fica humana. Porque o teu ídolo, você não pensa no teu ídolo fazendo cocô, né? Não, e ele faz que nem todo mundo. Ele faz que nem todo mundo. E nem tem meleca. Pois é, e ele tem também que nem todo mundo. Então assim, quando você conhece o ser humano, e não é o caso do Zico, eu nunca tive nenhum problema com ele, é uma pessoa absolutamente educada, cortês, simpática, paciente comigo, zero problema. Pois é. Mas, de qualquer maneira, você meio perde um pouco essa magia, né? Essa aura. Tem uma história do Lima Duarte. O Lima Duarte é torcedor do São Paulo fanático, apaixonado. Ele estava numa festa e chegou o Careca na festa. Centroavante incrível, né? Enfim, quem não viu, procura no YouTube que era um centroavante. Quem dera a seleção brasileira tivesse hoje o Careca como centroavante. E o Careca chegou na festa. E aí as pessoas, Lima, vou te apresentar o Careca, ídolo do São Paulo, vamos lá. O Lima saiu correndo na festa, foi embora. Eu não queria quebrar essa magia. Eu não quero conhecer. Eu quero... Entendi, eu quero continuar idolatrando. Continuar pensando no super-homem. Eu olhava o Zico como um super-homem, quando eu era torcedor da arquibancada. Ele era o super-homem que vai resolver todos os meus problemas. Você se espanta com a simplicidade dele, ele é de uma simplicidade incrível. Que nem é defeito, porque fica parecendo que eu tô falando lógico, isso. Não, até qualidade, mas de qualquer maneira. Aí hoje em dia é muito mais complicado de você ter ídolo. Eu tenho ídolos no jornalismo, aí eu tenho vários, mas pela trajetória profissional. Então assim,
O guitarrista que eu já Fala citei... um pouquinho do Anselmo Góes, a gente não pode deixar de Ah, falar dele, você trabalhou com o Anselmo 15 anos. Mais ou menos, juntando tudo. Meu chefe querido, meu chefe até hoje, sem ser, porque quando ele me liga para falar qualquer coisa de nota e tudo, eu digo, oi chefe, não sei o que, né? Ficou para a vida inteira. Quais as maiores virtudes do É uma pessoa muito ser generosa humano e do jornalista? Uma pessoa muito Anselmo Góes? simples, muito generosa, muito bem-humorada, sempre muito paciente, muito tolerante. Ele é um jornalista muito talentoso para formular projetos, assim, formular formatos. Então, assim, a coluna, os bordões da coluna, sabe? Assim, ele faz isso com uma... Você fica assim, como é que pode? E é também um mestre na avaliação do jornalismo no sentido ético. O que eu quero dizer com isso? Você tem uma determinada informação que é boa, mas se aquilo vai maltratar uma pessoa que não merece ser maltratada, ele desiste da informação. Como é que a gente poderia exemplificar isso? Sem citar nomes. Não, vou contar uma história, uma determinada... É uma história boba, mas você vai entender do que eu tô falando. Uma determinada musa aí, atriz, ela mandou uma foto para sair na coluna e botou lá a idade dela. E eu sabia que não era a idade, ela estava mentindo a idade. Para bem menos. Era 10 gato. anos menos, Eu estava fechando a coluna e avisei, chefe, olha só, a idade da fulana não é essa. Se você quiser, não muda a vida de ninguém. Se você quiser dar a idade dela, agora, quem sabe que ela não tem essa idade, e é muita gente, vai notar que a gente fez papel de bobo, mas você que sabe. Aí, daqui a pouco eu te ligo. Nesse dia ele estava de casa e eu no jornal fechando. Aí ele me liga daqui a pouco e diz assim, querida, ela tem quantos anos? Ela tem, vamos supor, 50. E ela botou quanto é? Ela botou 41. Bota 46. Que ela vai saber que a gente sabe que ela mentiu, mas também não vai ficar magoada que 50. Não muda a vida de ninguém mesmo. Entendeu? A forma de... O jogo de cintura, entendeu? Não fez papel de bobo. De perceber o que seria importante. Teve um caso, preciso contar esse caso, que é uma homenagem que eu quero fazer a ele. Me perdoe até me alongar. Eu tenho editor para isso. Tem a gente... Hoje é o Jonas que está com a gente. A gente recebeu uma foto de um homem, assim, jovem, tipo 30 anos, andando pela rua Marise Barros, na Tijuca. Pelado completamente. 4 horas da tarde, no dia de semana. Pelado completamente. Aí a gente ia dar aquela foto no espaço principal da coluna. Foi mandado por um leitor, por um internauta. E aí ele pediu para fazer um texto que acompanharia a foto. A gente não tinha nenhuma informação. Só que aquela foto era verdadeira, que foi naquele dia. Tudo isso a gente tinha tinha o critério de falar com as pessoas que mandavam as fotos para a gente não cair em armadilha. Ou tentar não cair em armadilha. Às vezes não conseguia. E aí eu escrevi um texto todo cheio de graça, o rapaz era meio gordinho, eu falei, devia estar indo pra academia, só que esqueceu de se vestir, fiz uma piada assim, muito bem. Fechei lá a coluna e fui embora pra casa. No dia seguinte eu vi que o texto estava totalmente diferente do que eu tinha feito, o que também não tinha nenhum problema. Mas eu perguntei pra ele por acaso, ele falou, não, eu fiquei com medo, porque ele falando, é muito estranho, né, que, um dia, nem hoje assim, um dia de semana... Sabe, Nossa Senhora de Copacabana, uma pessoa andando pelada, assim, talvez seja algum problema. Eu preferi. Aí ele mudou o texto, fez uma coisa menos ácida, né? Até mais sem graça, mas no muro. O jornal correu atrás da história. E a história é o seguinte: aquele rapaz tinha problemas mentais, psiquiátricos, vivia com a mãe muito idosa. A mãe amarrava ele, porque ele jovem e forte, ela não conseguia segurar, amarrava ele. Nesse dia, ela, por um descuido, deixou ele... Ele conseguiu se soltar e saiu pela rua andando. E ela sofreu muito para conseguir resgatar ele e tudo mais. A gente não sabia de nada disso, mas o olhar dele, o senso, a percepção que faro ele do Anselmo, a sensibilidade. Foi de novo. Agora, você imagina que vergonha seria você fazer um texto debochando
de uma pessoa... Uma pilhéria, né? Então, assim, eu lembro que eu guardei isso pra mim assim de uma maneira tão valiosa. Eu já com, sei lá, 20 anos, 25 anos de carreira e tive uma lição super preciosa que eu não vou esquecer mais. Ele tem alguma preferência por notícia de algum segmento? Exemplo. Política. Ele prefere política. É o assunto dele, política. Mas por ele... quê? É a formação dele como jornalista. Ele gosta. E ele foi do Partido Comunista na ditadura, ele foi exilado na Rússia. Então, assim, ele tem a política muito presente na vida dele, né? Pessoal. Existem jornalistas esportivos que se irritam, e eu já percebi, não vou citar nomes por uma questão ética, que se irritam quando o Anselmo dá uma notícia. É tipo um furo. Exemplo, vamos admitir o seguinte: a Crefisa rompeu com o Palmeiras. E aí ele deu a notícia na frente de toda a imprensa paulista. Eu noto que isso irrita. Um colunista dar uma notícia esportiva, o jornalista esportivo se sente atingido. O que você acha disso? Eu acho mesquinharia, né? Eu acho que não só o Anselmo, né? Os colunistas em geral, né? A Mônica Bergamo, Folha, o Lauro Jardim também no Globo, enfim. Eles têm acesso... as informações chegam para eles primeiro porque aquele espaço ali está vendendo a ideia da informação exclusiva. Então, vai chegar para ele primeiro. O jornalista que fica... Eu teria, nesse caso, não inveja, mas admiração. E tentar correr atrás para um dia ser como ele. Eu sempre pensei assim, eu não quero puxar para baixo, eu quero ser puxado para cima, entendeu? Eu sempre... O Milo Fernandes dizia isso, né? Eu quero ser a pior pessoa da minha equipe. Eu também, eu quero ser o pior da minha equipe. Eu quero ser o pior jogador do meu time. Entendeu? O time vai ganhar mais fácil. Não quero ser o melhor. Eu vou aprender muito. Uma opção de gênio, eu vou aprender muito. Pois é, exatamente. Então, assim, isso eu acho muita mesquinharia, mas a gente vive tempos mesquinhos, né? Tempos egoístas, individualistas. Então, assim... De vaidade. É muito desse jeito. Uma outra coisa que o Anselmo é importante citar, que ele é muito... ele é um defensor intransigente do Rio de Janeiro. Assim, ele é sergipano, de Frei Paulo, que é uma cidade do sertão de Sergipe, né, do interior de Sergipe. Não, acho que é Agreste sergipano. A família dele tem tipo, sei lá, 7 irmãos, 8 irmãos, uma quantidade enorme. Aquela família nordestina... Hoje ele tem, né? Qual a idade? Ele fez 70 anos esse ano. 70. Tá. Desculpa, ele fez 70 anos em 2018. A festa foi ano passado, uma festa inesquecível em Búzios. Vai fazer 71. Isso, agora em setembro. Ele é de 48, é até muito engraçado que ele tem uma piada para pedir nota. Ele diz assim, querido, arruma uma notinha aí, eu sou sobrevivente da seca de 48, e aí as pessoas contam que em 48 não teve seca. Mas ele só fala isso do Nordeste e tal. Aí tem uma outra história dele que eu preciso contar, que é muito importante também, me perdoe. Desculpa, Jonas, vai dar trabalho, mas é boa essa história. A gente deu uma notinha naquela, que tem uma seção na coluna chamada Zona Franca, que são notinhas que não são notícia, né? Então, assim, aniversário de fulano, lançou livro, essas coisas. E a gente deu uma notinha que o buffet tal tinha renovado o contrato com o Canecão. Era a época do Canecão ainda. Olha. Aí o dono do buffet ficou super grato a gente e tal. E tinha um show do Chico Buarque, que era aquele show que, né? O Rio de Janeiro todo para, as pessoas passam a madrugada na fila pra comprar, tudo aquilo. Ele arrumou uma mesa pra gente, que era menos que daqui no Jonas, de distância do Chico Buarque. Assim, quase pingava na gente o Chico Buarque, o suor do Chico Buarque cantando. Fomos eu, a Flávia Oliveira, o Anselmo e a Tina. Tina é a mulher dele, Tina Vieira. Uma querida, por sinal. Aí a gente tá sentado lá na mesa, nós 4. E o dono do buffet, que agradecidíssimo, botou um garçom do lado, assim, que nem um abajur, do lado da gente. Igual abajur. E ele não deixava o gelo derreter no copo. Ele botava outro, uma mordomia enorme e tal, aquela coisa, ele se sentia que nem um príncipe. Aí uma hora o Anselmo vira pra mim e fala assim, querido, você sabe que isso tudo aqui é só por causa da coluna, né? Que se fosse só esse velho Paraíba aqui, não deixava eu passar na porta do cara. É verdade, ele tem toda a razão. Mas isso é tão importante, porque tem quantas pessoas a gente conhece que acham que são alguma coisa só porque estão em um determinado veículo. Nossa. E o que é o veículo. Entendeu? O Anselmo tem a exata noção de que o que estava ali era a coluna. Que ele, pessoa física, não é ninguém. Olha,
Ah, não dá essa notícia pra mim, não. Não. Você quer continuar? Ué. Você manda também. Você quer continuar? Olha, vai ter prorrogação, não vai ter, cara? Ainda bem, né? Hein? Ainda bem. Sem Direto pênalti. pra Que pênalti? pênalti é muito Não, chato. Você não, gosta não. de pênalti? Chamaram o VAR e Nossa prorrogação. Senhora, eu não vou falar de VAR não, tá? Melhor Vamos não. passar por isso? Não vou falar de VAR não, que é muito chato o negócio de VAR. Eu gosto, mas tá chato. Não, né? tá. Eu gosto da mas tá tecnologia, chato. mas tá muito chato. Tá muito chato. Vai ter prorrogação então, né, cara? Ainda bem, né? Hein? Você queria ir direto pra pênaltis? Não, né? Não, o pênalti é muito chato. Não, mas né? aí além da prorrogação a gente pode Pênalti ir pros só é pênaltis bom ali no... quando não é teu time que tá Ah, disputando não. pênalti. Com não é certeza. isso, Aida? É? Ou então Aí é quando a gente não tá maravilhoso. cobrindo o jogo, né? Ou Também. então, quando o teu time não depende do resultado dos pênaltis Melhor também. assim. Porque quando depende também é um saco, né? Aida no André Mota vai voltar no Esporte Online TV, porque é um monumento de assuntos. É futebol, é samba, é Anselmo Góes. Ele trabalhou 15 anos com o Anselmo Góes. É um felizardo, né, cara? Nossa, Hein? que delícia. E que delícia ele poder trazer essas histórias que... Eu tô tendo aula de jornalismo. Imagina. Olha, os Verdade. meus ídolos no rádio são José Carlos Araújo e Kleber Leite. Tô bem de ídolo, não Sim, tô? sem dúvida. Acho o Zé Carlos Araújo o maior mito que o rádio já produziu, junto com o Valdir Amaral. Mas Valdir Amaral eu não tive a honra de trabalhar Eu só com ouvi ele, também. né? E o Kleber Leite, que pra mim foi o maior repórter de todos os tempos. Não sei se... Eu acredito que sim, de rádio. Eu tenho uma admiração enorme por ele. O único defeito dele é ser Flamengo. Mas o resto... E, pô, ter trabalhado uma década e mais 5 anos com Anselmo Góes é um privilégio de Nossa. poucos, não é isso, cara? Com certeza. E trazer ele aqui como aquele ídolo que não perdeu o encanto. É verdade. Ainda vai ter muito assunto com o Aida no André Mota.